Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou ler mais uma vez. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Essa é mais uma das epístolas escritas por Paulo. O que é uma epístola? Uma epístola é uma carta que foi escrita naquela época pelos apóstolos, por homens de Deus, com o intuito de trazer orientação para a igreja. São cartas com tom, assim, o estilo literário, era um estilo literário novo, que não existia em nenhum lugar. É uma forma de você exortar a igreja como se você estivesse pregando, mas através de um texto escrito. Se eu, por exemplo, se eu fizer um discurso, e você transformar esse discurso em texto, geralmente não fica bom. Você tem que adaptar aquilo que foi feito como discurso para uma forma de texto. É diferente. A forma que nós falamos é diferente da forma que nós escrevemos. É natural. O discurso oral, verbal, não é a mesma forma de se pronunciar as palavras, as orações. O texto, ele não é da mesma forma quando nós lemos. O que eu estou falando aqui não ficaria bem escrito, palavra por palavra. E a epístola é uma carta que ela foi escrita no intuito de, como se fosse uma pregação, como se fosse para levar uma mensagem para a igreja, mas o Espírito Santo ele imprime em cada versículo de uma carta escrita pelos apóstolos, ele imprime o caráter de Deus, a revelação de Deus. Então, por isso que nós fazemos o que nós chamamos de pregação expositiva. Nós pegamos trechos da palavra de Deus e nós lemos esses trechos, e desses trechos nós tiramos ensinamentos para a nossa vida. É assim que Deus quer falar conosco. A Bíblia toda, ela é a palavra de Deus. Ali Deus escreveu coisas para que quando nós lêssemos essas escrituras, isso trouxesse vida, trouxesse direção para nós. Muitas vezes nós não sabemos o caminho que nós devemos andar. Muitas vezes nós não sabemos qual decisão tomar. Muitas vezes eu e você passamos por situações, e é no dia a dia, é diário. Quantas vezes você se vê diante de pequenas coisas, pequenas decisões que têm que ser tomadas, e essas decisões elas vão definir o sucesso de onde você quer chegar ou não. Vamos dizer que você tem uma meta, uma pessoa tem uma meta: eu quero me formar, eu quero fazer, não sei, eu não tenho ensino superior e eu gostaria de fazer uma faculdade. Ela coloca isso como uma meta da vida dela: eu quero fazer uma faculdade, eu quero concluir. E ela não sai a esmo pela rua e a primeira faculdade que ela vê escrito faculdade, ela entra dentro e se matricula. É assim que a pessoa faz? Não. Primeira coisa, você vai avaliar o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Você vai ter que pesquisar, procurar entender o que são os cursos. E outra, não é tudo que você gosta de fazer que é viável. Tem gente que gosta, por exemplo, de não fazer nada. Tem uma faculdade para eu me formar em fazer nada? Não, não vai ter. Não tem. Mas a sua profissão, a pessoa ela não está só procurando algo agradável à sua vida. Ela vai procurar algo também que na vida dela vai fazer algum sentido. Tem pessoas que vão procurar uma profissão pelo retorno financeiro que ela dá, não é assim? A pessoa vai procurar uma boa faculdade: eu quero uma faculdade, que eu quero um bom trabalho. De repente a pessoa vê o médico: olha, eu queria ser um médico. A hora que descobre o quanto que tem que estudar e o quanto que tem que pagar, a pessoa desiste. Muitos desistem, ou não é? É caro. A faculdade de medicina não é fácil, primeiro, de manter e de fazer. Em alguns casos são 10 anos de estudo. A pessoa não quer estudar uma semana às vezes, quanto mais 10 anos de estudo intenso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo na vida, tudo, por exemplo, hoje eu e você, nós somos resultados de decisões que nós tomamos lá atrás. Todos nós, hoje a nossa vida,
ela é um reflexo de decisões que nós tomamos. E decisões que você está tomando hoje vão refletir daqui a algum tempo. Algumas decisões serão de reflexo imediato, algumas a médio prazo, e outras você só vai ver se a decisão foi boa ou não daqui a uns 10 anos. E quando chegar lá na frente, talvez não dê para fazer mais muita coisa, não é verdade? Se foi uma má decisão, se foi uma má escolha, a vida, ela é formada por escolhas. E a palavra de Deus, ela entra na minha e na sua vida. Deus, Ele deixou a palavra dEle no intuito de nos auxiliar nas escolhas. Todas as escolhas, todas elas. Nós temos escolhas diárias, pequenas. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque para nós tomarmos decisões, nem sempre o que nós achamos é o melhor. Na realidade, a maioria das coisas que eu e você pensamos serem boas, se nós investigarmos a fundo, nós vamos ver que aquilo não é bom. E Deus é Deus. Ele que criou o universo todo, Ele que conhece todas as coisas. Ele vai falar para nós através das Escrituras o que é bom e o que não é bom. Ele vai dar sabedoria e entendimento para nós. Ah, mas até da gasolina, meu querido, se você andar com Deus e você começar a orar, a hora que você começar a abastecer imposto que não deve, Deus vai começar a incomodar o teu coração. E Ele vai começar a te dar entendimento. Não vou dizer nas mínimas coisas, mas eu creio sim que Deus, Ele vai interferir até em pequenas coisas que a gente não enxerga, de uma maneira sobrenatural. Mas quando você conhece as Escrituras, quando você anda com Deus, quando você vive a vida que Cristo quer viver em nós, quando nós passamos a deixar Jesus viver em nós vamos ser sábios. Nós vamos fazer escolhas acertadas. Nós vamos deixar de perder tempo com aquilo que não é bom para nós, que não acrescenta nada. E nós vamos aprender a investir a nossa vida naquilo que realmente vale a pena. Ah, com relação ao dinheiro, a Bíblia fala: por que gastais naquilo que não é pão? Quer dizer, por que você gasta? Ele pode estar falando de dinheiro? Pode. Por que você gasta com coisa supérflua? Está jogando seu dinheiro fora. Mas ele também pode estar dizendo: por que você gasta a sua vida com coisa que não te acrescenta? Perde tempo ouvindo coisas que não são a palavra de Deus. E aqui nós lemos Paulo dizendo aos Gálatas, quem eram os Gálatas? Existia uma região que hoje atualmente é a Turquia, e aquela região era conhecida como Galácia. Ali tinha uma série de cidades, não era uma cidade única, era um grupo de cidades. Inclusive, dependendo da época, haviam até 2 Galácias. Tinha uma Galácia para uma região, e depois ela foi considerada também em outro lugar. Nós não sabemos ao certo, quando Paulo está falando aos Gálatas, se era toda a região da Galácia, se era a Galácia 1, a Galácia 2, não importa. Importa a mensagem que ele está dando. E dentro do contexto aqui de tudo que Paulo está dizendo, ele está mandando uma carta para a igreja, porque o que aconteceu? Lá na Galácia tinha muitos judeus. Os judeus eram um povo original de Deus. Era aquele povo que Deus havia feito uma aliança com eles. Os judeus, eles eram descendência de Abraão, eles guardavam a lei, eles viviam de acordo com os mandamentos judaicos, de acordo com o Antigo Testamento. E Jesus vem e revela o poder do Evangelho para aquelas pessoas. E os judeus começaram a se converter. E quando Paulo ele levou o Evangelho para a região da Galácia, ali também eles se converteram. E ali se formaram igrejas. E aí o que aconteceu? Paulo, depois que ele foi embora da Galácia, daquela região, e a igreja começou a andar com os irmãos que foram preparados naquele lugar, porque era assim. Paulo chegava num lugar, começava um trabalho, as pessoas se convertiam, o trabalho começava a crescer, e Paulo ia embora para outro lugar. E ali ele deixava o irmão, ele preparava alguém, colocava ali no lugar dele, e ele ia embora, e aquele irmão continuava o trabalho. Era assim que os apóstolos faziam. Essa é uma boa forma de trabalhar para Deus, de fazer um trabalho para o Senhor. É uma boa forma. E Paulo fazia isso. Só que quando Paulo foi embora, o que aconteceu? Alguns judeus, alguns líderes judeus da igreja lá de Jerusalém, eles foram para a Galácia e começaram a forçar aquelas pessoas que haviam se convertido a voltarem aos rudimentos da lei de Moisés. Eles haviam crido no Evangelho. E o Evangelho apresenta para nós a liberdade em Cristo, que nós não estamos mais presos à lei do Antigo Testamento.
A lei, ela só revela que eu e você somos pecadores. Se nós quisermos viver pela lei de Moisés, nós vamos ser condenados. Não tem salvação para aquele que quer viver na lei. Então Paulo escreve essa carta aos Gálatas para mostrar para eles que o crente, ele vive pela fé, não pela lei. Nós não devemos viver preocupado todos os dias se nós estamos cumprindo ou não a lei de Deus. Não existe uma lista com regras do que é certo e do que é errado. Não existe. Essa lista, ela seria uma lista que nós chamaríamos de legalista, como se fosse uma lei. Código 1, não matarás. Alguém aqui tem dúvida que matar uma outra pessoa não é de Deus, querido? Cometer um homicídio não é... Alguém tem dúvida? Alguém acha que cometer homicídio é algo que Deus aprova? Não. Homicídio é um crime. Os homens reconhecem isso, quanto mais Deus. Então não precisa haver uma lista que diz o que eu devo, o que eu não devo fazer. Não. Isso aí era coisa do Antigo Testamento. Essa lista de faça e não faça, ela só mostrava para nós que nós jamais conseguiríamos ser considerados perfeitos por Deus. Jamais. É impossível para o ser humano ser perfeito. Não dá. Você já tentou ser perfeito? Eu já tentei, eu não consegui. Alguém aqui tentou também e não conseguiu? Ninguém tentou? Não? Pode tentar à vontade, você não vai conseguir ser perfeito. Pode tentar. Lança o desafio aqui. Todo aquele que tenta ser perfeito vai cair no legalismo. Ele não vai conseguir e ele vai se tornar um juiz na vida dos outros. É assim. Ele quer que os outros sejam perfeitos, ele não consegue, e isso é frustrante. Chega uma hora que a pessoa fala: bem, Deus, não dá. Muitos desistem de andar com Cristo porque eles tentam ser perfeitos por sua própria justiça. Mas aqui, Paulo, ele mostra para nós aqui no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, ele está falando dele, ele não está nem falando uma regra para nós, ele está falando dele. Paulo diz assim, você pode até colocar um eu aí na frente: já estou crucificado com Cristo. Paulo fala: eu já estou crucificado com Cristo. Cristo não foi crucificado? Foi. E Paulo está falando: eu já estou crucificado com Cristo. E Cristo, na cruz, o que aconteceu com ele? O que aconteceu na cruz? Cristo foi crucificado e morreu. Ele morreu. Nós ressuscitamos. Quer dizer, ele morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo isso: já estou crucificado com Cristo e vivo. Ele está falando: não estou morto, eu estou crucificado, mas eu vivo. E Paulo está dizendo no tempo presente. Ele não está falando eu fui crucificado. Não é passado. A visão de Paulo é assim: eu estou na cruz com Cristo. É como se o tempo tivesse parado no momento em que Jesus estava na cruz. E Paulo fala: eu estou lá com ele. Jesus não estava crucificado com dois ladrões, um de um lado e um do outro? Não é o que diz as Escrituras? Jesus, eram 3 cruzes, Jesus e mais 2, um de cada lado. Paulo, ele está se colocando como se aquele momento na história congelou ali para sempre. E Paulo se vê em uma cruz também. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo, ele não fala: eu vou sair dessa cruz, pelo menos não naquele momento. Paulo, ele vê num período, num instante do tempo, a crucificação do Senhor, e ele diz para mim e para você: eu estou crucificado com Cristo, já estou, isso aconteceu na minha vida, e vivo, não é uma crucificação para eu morrer como pessoa, eu estou vivo. E aí ele completa a frase dizendo: não mais eu, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está falando é super profundo. Ele está dizendo o seguinte: eu estou crucificado, eu estou preso na cruz, mas se tem alguma vida ainda em mim, não é minha, porque eu, Paulo, estou morto. É Cristo que vive em mim. Mas ele fala: eu vivo, mas vivo e vivo. Mas essa vida que você está vendo, Paulo está dizendo: querido, vocês estão vendo eu vivo?
Vocês estão vendo eu falando? Vocês estão vendo eu escrevendo essa epístola? É Cristo, não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Eu morri na cruz com Cristo. É o que Paulo está dizendo. Quando eu olho para a cruz e vejo Jesus sendo morto nela, Paulo está dizendo, eu me vejo naquele lugar. E se você vê eu falando, eu andando, eu respirando, eu escrevendo, eu estou vivo, mas não sou mais eu. É Cristo. Ocorreu uma substituição naquela cruz. Nós morremos naquela cruz, naquele dia. Amém, queridos? É difícil entender onde Paulo quer chegar. Aí ele continua para explicar melhor esse contexto. Ele fala assim: e a vida que agora eu vivo na carne, o que é viver na carne? É a vida que você tem hoje. Todo mundo aqui hoje vive na carne. Não que você é um crente carnal, que você está vivendo em pecado, não é isso que ele está dizendo. A vida que agora eu vivo nesse corpo, na carne, eu ando, eu falo, eu respiro, essa vida eu vivo pela fé do Filho de Deus. É por causa dele que eu vivo. Essa vida que você vê em mim, essa vida que tem em você, ela tem que ser uma vida vivida pela fé no Filho de Deus. Não é mais você que vive, não é mais Paulo que vive. Cristo vive em Paulo. Cristo, Ele quer viver em nós. É o que Paulo está nos ensinando. Paulo está dizendo, tudo que eu tinha, como ele fala em outro lugar das Escrituras, tudo que eu tinha na minha vida eu reputei como perda. Paulo, ele olhou para trás e ele falou, caramba, todas as porcarias, tudo, quer dizer, tudo aquilo que eu fazia antes, que eu achava maravilhoso, hoje eu vejo que é porcaria. Eu vejo que é perda de tempo. Mas como eu fui para a cruz com Cristo, aquele Paulo morreu na cruz. E hoje o Paulo que vocês conhecem não é mais Paulo, é Cristo. É algo difícil de nós imaginarmos de nós mesmos. Paulo está querendo dizer o seguinte, queridos, que o objetivo, um dos objetivos da morte de Cristo na cruz, é que eu e você passássemos a viver a vida dele, porque ele vive. Foi o que nós cantamos em alguns hinos hoje. Os dois primeiros, nós falamos que Jesus está vivo, e depois nós falamos que vive o Redentor. Mas é ele que está vivo, é ele. E a palavra de Deus me convida e convida você a nós entendermos que nós temos uma cruz, não para carregar, mas para morrer nela. Jesus disse que aquele que não nascesse de novo não poderia entrar no reino dos céus. E o que é nascer de novo? É primeiro você morrer para poder nascer. E como que eu morro? Eu vou me suicidar? Não, não é isso. Você tem que se ver na cruz com Cristo. E isso na teoria, se na teoria é difícil, na prática mais ainda. Mas vamos tentar trazer alguma luz sobre esse assunto. Eu falei sobre decidir lá para comprar o sabonete, né? Se você comprar o sabonete mais barato, você vai sentir depois que você talvez não tenha feito um bom negócio. Só isso. Você vai ter que comprar um outro sabonete, talvez com o tempo você vai mudar um pouquinho lá, vai comprar uma marca melhor. Só que na nossa vida com Cristo, é um pouco diferente de comprar um sabonete. É aquela circunstância que você tem que tomar uma decisão, você está diante de uma pessoa e você tem duas opções, ou fala mentira, ou fala a verdade. A velha criatura, você, antes de morrer na cruz, você vai mentir. A pessoa que morreu na cruz e agora é Cristo que vive nela, Cristo mente, queridos? Não. É disso que Paulo está falando. O antigo Paulo, antes de ver a cruz, o antigo Paulo odiava os cristãos. O antigo Paulo perseguia a igreja. O novo Paulo agora ama os cristãos. O novo Paulo é capaz de morrer pela igreja. Porque não é mais Paulo, é Cristo. E Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Por isso que o coração de Paulo já não é mais o que era antes. Uma pessoa que começa a frequentar uma igreja evangélica, uma igreja cristã, uma igreja protestante, uma igreja seja lá o que for, por ela só estar frequentando, se não mudar nada na vida dela, significa que ela não morreu, ela não foi para a cruz. Uma pessoa que bate cartão
numa denominação religiosa, não significa nada para Deus, queridos. Na realidade, Deus nem mandou que a pessoa fizesse essas coisas. O que Deus espera que o Evangelho produza em nós é uma morte e um novo nascimento em Cristo. O que deve acontecer na minha e na sua vida quando eu tenho encontro com o Senhor? A primeira coisa, quando eu reconheço que Ele morreu na cruz por mim, eu subo na cruz com Ele. Eu vou para a minha cruz também. É isso que a Bíblia, ela quer levar ao nosso coração. É isso que a palavra de Deus quer levar. Por quê, queridos? Porque o nosso velho eu, ele está fadado ao fracasso. A pessoa que não tem um relacionamento com Cristo, ela está condenada. É o que a Bíblia diz. É o que o Senhor Jesus explica em quase todo o discurso dele. Sem Cristo, eu e você não temos salvação. Pode parecer um pouco radical, mas é simples. Esse é o poder do Evangelho. Sem Cristo, não tem saída, não tem escapatória, não tem outra porta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele disse isso, quem que vai contrariar o que Ele disse? Ah não, Jesus mentiu. Se Ele mentiu, meu irmão, então não tem mais esperança para ninguém. Se o único, o autor da vida, o Deus em forma de homem, Ele vem em mente, não tem esperança. Que esperança tem? Ele é igual a nós, Ele não pode fazer nada por nós. Mas se Ele é o que a Bíblia nos apresenta, o homem perfeito, o Deus perfeito, vivendo como um homem perfeito, cumpriu a lei, não quebrou, não pecou, não se encontrou pecado nele. Ele morreu na cruz e por causa da sua perfeição, da sua santidade, Ele ressuscitou. Então eu e você, nós temos solução, tem esperança para nós. Você, meu querido, minha querida, você não vai ser salvo porque você é bom. Não, tem nada a ver com isso. Tem muita gente que fala: nunca fiz mal para ninguém, eu vou para o céu. Você não conhece o Evangelho, por isso que você fala isso. Ah, eu estou me esforçando para dar o melhor para Deus, por isso eu vou para o céu. Não, negativo, você não conhece o Evangelho, por isso que você fala essas coisas. Ah, eu só quero o bem, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, Deus me ama. Deus te ama, tá certo. Mas a questão de nunca matou, nunca roubou, talvez você vai ver lendo as Escrituras que não é por aí também. E aí você fala isso porque não conhece as Escrituras. Porque quem conhece o Evangelho sabe que nós somos pecadores. E a única solução para nós é nós olharmos para o nosso Redentor, para Jesus. E Ele nos justifica, Ele. Ah, mas Ele me justifica porque eu estou vindo na igreja, não é? Não. Tem nada a ver com vir à igreja. Nada a ver. Nada a ver. O que nos justifica é a fé. É o que nós cremos. Você vai ser justificado diante de Deus o dia que você crer que essa palavra é a palavra dele. O dia que você crer que Jesus Cristo é a única salvação que nós temos. É a única. Não há nenhuma salvação fora dele. Essa fé é a fé que nos salva. Mas espera aí, então, eu crendo nessas coisas, eu posso fazer o que eu bem entender? Querido, você pode fazer o que você bem entender o tempo todo. O que você quiser fazer. Você quer ser mentiroso? Seja. Você quer ser uma pessoa idólatra? Seja. Ninguém vai te impedir, nem Deus. O problema é: onde você quer terminar a tua vida? Quando eu começo a andar com Cristo, eu tenho duas opções. Uma, ou eu ando com Ele e eu começo a me parecer com Ele, ou eu não suporto andar com Ele. Quer ver um exemplo bem claro? Todo mundo aqui deve lembrar dos tempos de escola ou no local de trabalho, que tem pessoas que você gosta de andar com elas, não é assim? E tem pessoas que você não quer ver nem pintado de ouro na frente, não é assim? É desse jeito. Mas por que eu não quero andar com certas pessoas? O que me faz não querer andar com uma pessoa? A maioria de nós fala: porque é uma pessoa má, fala mal dos outros. Não. Vamos ser claros. Ela não fala a sua língua. Certo? Porque tem gente que é uma peste e não gosta de andar com alguém porque a pessoa é do bem. Não é assim? É.
Pode ser o seu caso. Mas a pessoa que é a peste, mesmo ela sendo uma peste, ela vai falar mal do outro. Não, eu não quero andar com aquela pessoa porque ela não vale nada. E às vezes é o contrário. Mas não importa. O fato de eu não querer andar com alguém é porque nós não falamos a mesma língua. Eu falo A, ela fala B. Eu falo B, ela fala A. Aí eu falo, sabe do que mais? Não quero andar com essa pessoa. Não é assim? A Bíblia diz isso lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Se eles não concordam, eles não conseguem andar junto, queridos. Não dá. Onde eu quero chegar? Por isso que muitos não querem andar com Jesus. Porque a língua que Jesus fala não é a língua que a pessoa fala. Não bate as ideias. Jesus vai falar para você ir por um caminho, você não quer ir por aquele caminho, você quer ir por outro caminho. Jesus fala para você tomar uma decisão de um jeito, você finge que não é com você. Fecha o ouvido, assobia. E com o tempo, a tendência é a pessoa falar, sabe de uma coisa, eu não quero mais andar com ele. É assim. Nós somos assim nas nossas escolhas. Eu quero andar com quem fala a minha língua. Tranqueira atrai tranqueira. Gente do bem atrai gente do bem, não é assim? Se a pessoa é do bem, começa a chegar perto dela ali uma pessoa e a pessoa percebe que a pessoa é de fazer coisa errada, rapidinho você fala, não vou mais andar com essa pessoa, não quero. Eu não quero corromper os meus costumes. Não dá para andar, não dá para conviver, não dá para ser meu companheiro. É igual casamento. Na hora de casar, queridos, tem gente que casa, sei lá por quê, pelo desespero, para não ficar solteiro para sempre, enfim. Ah, você titia, né? Então deixa eu arranjar. Aí o que passar na frente pega. Andar com Deus é assim. Nós temos que pensar bem no que nós queremos fazer. Só que é assim, queridos, tem pessoas que vão andar com Jesus e Jesus ele não vai mudar por sua causa. Sabe aquela pessoa que acha, eu vou começar a andar com fulano e com o tempo eu mudo ele. Tem gente que acha que vai fazer isso com Deus. Eu vou andar com Jesus, mas eu vou convencer a Jesus que o que eu entendo é melhor do que o que ele fala. E aí com o tempo ela vê que Jesus não vai mudar a cabeça dele e ela desiste de Jesus. Ela fala, não, com ele não dá para andar. É o que Paulo fala aqui, ó. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Ele não falou a fé no Filho. Ele não está falando que ele tem fé em Jesus. Ele está vivendo pela fé dele. Ele olha para como Jesus se comportava. Ele está falando, hoje eu estou vivendo do jeito que Jesus viveria. Antes de eu fazer alguma coisa, eu pergunto, o que Jesus faria? É isso que Paulo está dizendo. E é isso que eu e você temos que fazer. Antes, meu irmão, antes de nós tomarmos qualquer decisão, eu tenho que parar para pensar o que Jesus faria. Se você fizer isso, se eu fizer isso, meu irmão, minha irmã, dificilmente nós vamos tropeçar em alguma coisa. Por que eu falo dificilmente? Porque alguns vão falar, não, Jesus é perfeito, se eu fizer tudo o que ele fez, eu vou acertar em todas, é verdade. Mas o problema é que a maioria de nós não conhecemos direito as Escrituras. Então, para falar a verdade, quer ver um exemplo? Eu conheci uma vez uma pessoa que ela queria se separar. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E na época a pessoa estava tão alucinada e tão cheia de motivos e razões, que eu quase concordava com ela. Não, realmente, se é tudo isso aí mesmo, eu não tiro a razão da pessoa querer se divorciar. Só que aí eu fiz a fatídica pergunta, o que Jesus faria no seu lugar? Será que ele divorciaria? O que você acha, queridos? Jesus ia lutar até o fim pelo casamento dele, não ia? Ia. Ela falou para mim assim, ó, não, Jesus ia divorciar sim, porque ele sabe o que eu estou passando. Você entendeu? Ele sabe, Deus quer me ver feliz, então Jesus faria isso.
Deus quer te ver feliz? Quer. Por isso que Ele não quer que você divorcie. Mas não adianta. Quando a nossa cabeça ela está contaminada, os nossos ouvidos estão entupidos, os nossos olhos estão cegos, nós só vemos, enxergamos e ouvimos e pensamos aquilo que nós queremos. Então por isso que eu falei, se você pensar antes o que Jesus faria, muitas coisas vão começar a dar certo. E algumas não vão, por quê? Porque você vai interpretar errado o que Jesus faria ou não. Você vai achar, Jesus daria um soco na cara da pessoa. Ah, Jesus daria assim. Eu estou com tanta raiva que Jesus daria um soco. Não, calma aí, não é você, é Ele. Ele daria? Ah, daria sim, que essa pessoa não vale nada. Você entendeu? A pessoa se justifica, achando que Deus vai assinar embaixo. Porque ela não conhece as Escrituras. Por isso que ele está falando, eu não vivo a minha fé, eu vivo a fé do Filho. A fé do Filho de Deus. Eu vivo aquilo que Jesus diz para mim, que eu devo fazer. Eu não me deixo enganar, me iludir, não. Eu quero ir por esse caminho, eu estou morrendo de vontade de ir aqui, mas Jesus não iria. Jesus ele faria essa outra coisa aqui, e é isso que Paulo está falando. A vida que hoje eu vivo na carne, não sou mais eu não tomo uma decisão que não seja apoiada pelo Senhor. Eu não faço mais nada fora da vontade de Deus. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ter um enorme prejuízo. Jesus faria para não ter prejuízo? Não. Ele teria o prejuízo. Ele morreu na cruz. Olha o prejuízo, a vida dele, para poder te salvar. E aí a gente, por pouca coisa, toma decisões fora da vontade de Deus. É assim. Paulo fala, a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé dele, não é mais minha, nem a fé é minha. Eu não quero mais crer no que eu tinha. Queridos, Paulo, se você ler todas as epístolas dele, ele vai falar em vários lugares diferentes as coisas que ele deixou para trás. Ele morreu em primeiro lugar para a religião dele. Ele era fariseu e zeloso, famoso. Ele morreu para a reputação dele. Ele tinha uma boa reputação, ele era bem visto na sociedade, ele era temido pela igreja. A igreja tinha medo de Paulo, porque Paulo mandava prender, mandava matar os crentes. Eles tinham medo de Paulo, mas ele tinha uma boa reputação no meio dos fariseus, no meio dos judeus. Ele era uma notoriedade, ele era uma pessoa que onde ele fosse, seria bem recebido. Ele foi treinado pelo maior dos fariseus da época dele. Ele mesmo fala, eu fui treinado, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem super conhecido. Ele virou as costas para a reputação, ele morreu. Aquele Paulo, Saulo, que era o nome dele, ele deixou para trás. Ele adotou até o seu nome romano. Ele deixou Saulo e assumiu Paulo para dizer, eu sou uma nova criatura. E essa nova pessoa que você vê em mim, não tem nada a ver comigo, nem com as minhas vontades. Hoje eu vivo a fé do Filho de Deus. É Cristo que vive em mim, não sou mais eu que vivo. As pessoas quando encontravam Paulo na rua, com 10 minutos de conversa, elas falavam, Paulo, você está diferente. Esse não é o Paulo que eu conheço. Você não fala mais aquelas coisas que você falava, agora você fala outras coisas. Ele fala, pois é, aquele Paulo morreu. Hoje quem vive aqui, não sou mais eu, é Cristo. Hoje eu penso como Cristo, hoje eu falo como Cristo, hoje eu tomo decisões como Cristo. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Eu queria poder ver mais pessoas, encontrar mais irmãos e irmãs que realmente vivem essa realidade. Não que eu viva, eu quero isso como meta da minha vida também. Eu quero poder, um dia a pessoa olhar para mim, quem me conheceu lá atrás, muitas pessoas me conheciam lá atrás. E de vez em quando eu ouço isso, eu falo, puxa, você está diferente, você não é mais a mesma pessoa. Eu falo, glória a Deus, não sou mais eu que vivo. Mas tem gente, queridos, que está um tempão ainda, dando uma de religioso, vestindo uma capa religiosa, e é a mesma coisa, não mudou nada. Quem te viu, te vê a mesma coisa, só mudou um pouquinho o jeito.
alguma coisinha aqui, só para dizer que, não, agora eu sou evangélico. Mas mente, mas engana, mas rouba, mas age de maneira desonesta, maltrata o cônjuge, os pais, os filhos. Na hora de tomar uma decisão, não está preocupado com o que Deus está pensando ou não. Na hora de tomar uma posição, se posicionar diante de Deus e da sociedade, toma a decisão que dá na sua cabeça, achando que é a melhor e ponto. É melhor, para mim é melhor. E achando que Deus vai assinar embaixo. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. E o que ele fez? O qual me amou. Jesus te amou, Ele te ama. Paulo tinha essa certeza, Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Existem filmes que estão na moda, tem até um seriado de zumbis. Já viram zumbi? O que é o zumbi? Já viram? Como é que é o nome desse seriado aí que tem na Netflix? Não consigo lembrar agora, é de zumbi, né? Oi? Walking Dead, é isso aí. É o morto andante. Walking, andando. Dead, morto. É o morto que anda. Morto, vivo. O que Paulo está ensinando aqui é exatamente uma palavra ao contrário. A gente poderia criar um termo novo. É o vivo morto. Como assim? O morto vivo, ele está mortão, ele não sabe nada, ele só mexe. O que Paulo está falando é: meu corpo está morto, e o que vocês estão vendo mexer é o meu espírito, que é Cristo que está fazendo meu corpo mover, porque aquele Paulo morreu, eu não sou mais aquela pessoa. Não é o morto vivo, é o vivo morto. Eu estou vivo, Cristo vive em mim, mas o Paulo morreu, né? Que fala, cadê Paulo? Morreu. Nosso objetivo é que essa palavra produza em nós a vida de Cristo, mas que nós venhamos a morrer, que não sobre nada da velha criatura em mim e em você, que quando Deus olhar para nós naquele último dia, Ele olhe para nós e só veja Cristo em nós. É isso que essa palavra tem que produzir no meu e no seu coração. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer viver em você, meu irmão. Nós cantamos aqui que se você andar com Cristo, né, nós falamos, tu cumprirás os desejos do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Por quê? Porque Deus, Ele tem toda a sorte de bênçãos espirituais para Jesus. Se você deixar Ele viver em você, Ele vai te abençoar, porque é Ele que vive, não é mais você. É uma boa forma de nós vivermos, é uma boa forma de nós nos entregarmos. Paulo morreu para tudo. Ele fala: quando eu encontrei a Cristo, quando eu vi o que Jesus tinha para mim, eu reputei minha vida toda como perda de tempo. Eu não quero mais aquela vida. E eu não quero, agora falando de mim, eu não quero mais ser quem eu era, queridos. Eu não quero. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu vejo que quem eu era não valia nada, não valia um centavo. Se você ainda acha que você sem Jesus valia alguma coisa, você ainda não teve um encontro com Ele. Enquanto eu acho que ainda eu era alguma coisa, significa que ainda eu não cheguei ao fim de mim mesmo. Eu não entendi quem é Jesus. Porque, queridos, quando você olha para Ele de verdade, você sente vergonha. E aí é a hora que você fala: puxa, eu quero isso para mim, eu quero essa vida. Não é uma questão de falar: e se eu não mudar? E se eu quiser continuar mentiroso, eu vou para o inferno? Não, a pergunta é outra coisa, querido. É outra coisa. A pergunta é assim, se você ama Jesus, você quer continuar vivendo na mentira? Se você ama Jesus, você quer continuar vivendo no erro? Se você ama Jesus, você quer continuar vivendo no adultério? É essa a pergunta. Se você conheceu verdadeiramente a Jesus, você quer continuar sendo a mesma pessoa? Ou Ele não é um bom modelo a ser seguido? É ou não é verdade? Para nós pensarmos.
Deus, Ele quer fazer algo grande na minha e na sua vida. E antes de qualquer bênção que você imagine, a maior bênção que pode acontecer é nós morrermos para nós mesmos. Queridos, isso não tem nada a ver por exemplo, eu e minha esposa, eu não tenho que mudar para que a minha esposa veja, não. Você não tem que mudar para que alguém veja, para que o pastor, não. A nossa única preocupação é o Senhor, é para Ele. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas para Ele. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém aqui, e ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, não é verdade? A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Você tem que amar esse irmão aí do seu lado, mesmo que você está com o nariz meio virado para ele. Às vezes esse irmão é seu cônjuge, né? Não importa, você tem que amar. Lembra o bebezinho dinossauro? A frase que ele fala: precisa me amar, precisa me amar, precisa... É isso aí, Ele falava bem fininho, né? Precisa me amar. Esse irmão do seu lado, ele está dizendo: você precisa me amar. Jesus diz: você precisa amar ele, sim, orar por ele. Mas na realidade, nós vamos prestar conta ao Senhor. Não é para o irmão, não é para a igreja, não é para mim, não é para ninguém que você vai mudar a sua vida e o seu coração, não. Nós vamos mudar para Ele, porque Paulo está dizendo aqui, já estou crucificado com Cristo. Já era, o Paulo morreu. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Paulo não está triste, ele está feliz. Ele fala: eu sou uma nova criatura, eu sou uma pessoa nova. Hoje o que você vê de bom em mim, meu irmão, não tem nada a ver com o Luciano. O que tem de bom em mim foi Cristo, que produziu no meu coração, porque eu estou deixando Ele viver um pouco mais, e isso é gradativo. Quanto mais você permitir Ele viver em você, mais Ele vai viver, e mais as pessoas vão perceber, até o momento que você vai ser completamente parecido com Ele. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Essa é a meta da minha e da sua vida, que um dia alguém fale para você: puxa, fulano, você é uma pessoa que tem feito tanta coisa boa e bonita, e você fala: sabe de uma coisa? Eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo. Isso que você está vendo acontecer não tem nada a ver comigo, eu nunca fui assim, eu sempre fui pecador. Hoje o que você está vendo é Cristo que vive. E aí toda a honra e toda a glória, elas serão dadas ao nome do Senhor Jesus. Foi o que eu orei no começo, falei: Senhor, se o Senhor mudar a nossa vida, é o seu nome que vai ser glorificado. Que as pessoas vão falar: como Deus é bom. Deus entrou naquela vida ali e mudou completamente. Aquela pessoa ali não valia nada, e hoje ela é uma bênção. Por quê? Porque ela morreu, e agora é Cristo que vive nela. Queridos, isso é maravilhoso. Se isso não move o seu coração, se isso não te enche de desejo, de falar: Pai, eu quero que o Senhor viva em mim. Só que saiba, meu irmão, se não houver uma renúncia de vida da nossa parte, Ele jamais vai conseguir. Se você não morrer, se eu não morrer, a hora que Jesus mandar a gente fazer alguma coisa, nós vamos dizer: sabe o que para Ele? Não! Tem que ter morte, tem que ter rendição. Por isso que Paulo fala: eu já estou crucificado com Cristo. Mas a melhor notícia desse versículo é: e vivo. Você tem que morrer para viver a verdadeira vida. Por isso que Jesus falou: se alguém não nascer de novo, Paulo está falando, eu fui crucificado, mas vivo. Ele nasceu de novo. Jesus quer fazer com que você nasça de novo. E quando você nascer de novo, você vai experimentar algo que você nunca experimentou antes na sua vida, e vai valer a pena. Nascer de novo vai te dar forças para suportar tudo que vier pela frente. Você não vai ser indestrutível não, mas vai ser quase. Você vai sentir correndo nas tuas veias uma força que você sabe que não é sua, uma fé que você sabe que não é sua, é a fé do Filho de Deus, é dele. O poder de Jesus vai correr nas tuas veias, no teu coração, e vai fluir de você para as outras pessoas, quando você morrer. Então a melhor coisa que nós podemos fazer: Senhor, produza a tua vida em mim, entendendo que eu preciso. E sabe quem é que tem que permitir essa morte? Somos nós mesmos.
é diferente. Jesus foi levado para a cruz, mas ele decidiu também. Ele falou: eu tenho que ir. Eu e você temos que decidir. Eu quero ir para a cruz. Eu quero. Porque é ali que tudo que não presta vai morrer. E ali vai nascer uma nova criatura. E ali Jesus vai tomar conta da minha vida e do meu coração. E ali eu serei uma nova pessoa. E coisas novas serão feitas através de nós. Você quer isso para você, meu querido? Eu quero para mim. Amém?